aqui a gravação para vocês. Depois eu disponibilizo a aula também, né? E aí a gente vai continuar discutindo aí um pouquinho variação linguística, né? Tem alguma dúvida, vocês, até o momento? Tá tudo tranquilo? Tudo certinho? Então tá bom. Então a gente vai continuar aí falando um pouquinho e a gente vai ver que gramática que a gente aprendeu na escola, né? Talvez alguns já tenham visto isso. Ela é muito simples, né? E a gente vai ver que a coisa é mais complexa. A gente precisa olhar para a língua de uma forma um pouco mais científica, tá bom? Bom, gente, vou apresentar aqui para vocês mais algumas coisinhas e aí a gente vai tentar resolver aí os exercícios, tá bom? Vamos lá. Espero que não trave, né? Porque eu tô aqui com um monte de coisa ligada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Opa! Calma aí, vamos lá, vamos lá. Então, vimos aí vários exemplos de variação linguística. Coloquei alguns memes para a aula não ficar chata, porque eu sei que é o meme de velho, né? Isso aqui que eu coloquei para vocês, gente. Mas vamos lá, ó. E aí, a gente tinha falado bastante, né, sobre variação histórica, né, e sobre variação geográfica. E aí, no finalzinho da última aula, eu falei sobre variação linguística social e variação linguística estilística, tá bom? Vocês estão vendo aí variações sociais nos slides? Alguém pode me dar só um okzinho para eu saber se está tudo certo? Aqui tá tudo certo. Então, perfeito. Então, olha só. Então, quando a gente fala de variação social, só para relembrar um pouquinho aí da última aula, né? A gente está falando da variação de um grupo social, tá? É claro que esse grupo social ele vai ter algumas características típicas da região que ele está falando, tá? Mas é a variação de um determinado grupo, sabe? Então, a gente discutiu um pouquinho isso, eu falei que a questão do pronome neutro, né, que está sendo bastante discutida agora, entraria nessa variação linguística social, porque o pronome neutro ele vai nascer de uma demanda de um grupo social, né, que é o grupo dos LGBTQ+, e aí, a partir dessa discussão dentro desse grupo, eles vão querer expandir, né, essa variação social para toda a comunidade falante, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre a gíria. Muito cuidado, porque eu vejo muitos alunos, só para repetir o que a gente falou na última aula, que acham que tudo é gíria. Ah, porque meu amigo que veio de Minas, ele usa a gíria tal. Não, não é gíria, tá? Gíria é variação linguística social. É dentro de um determinado grupo social, tá? Quando a pessoa usa algo que é típico da região e não de um grupo social, é variação geográfica, tá bom? Então, a gente tinha discutido um pouco isso, né? As gírias e os jargões. Então, os jargões seriam uma espécie de gíria, né? Dentro de um contexto profissional, digamos assim, tá bom? E aí, gente, dentro da variação social, entra a questão também, né, do nível de escolaridade de uma pessoa, tá? As questões de gênero entram, as profissões, tudo isso vai fazer parte da variação social, tá? E aí a gente tinha terminado a aula, né, mostrando essas duas variações, né? Os jargões típicos aí desse mundo do direito, né? Que a gente não entende na maioria das vezes, porque é uma linguagem muito específica, né? Quem sabe o que é, por exemplo, data venia, né? Enfim, a gente que não trabalha, né, com a área do direito, a gente não conhece a maioria dessas expressões, tá bom? Pessoal, alguém colocou aí no chat alguma pergunta? Alguém pode ler para mim? Para eu não ter que ficar... Vai gravar a aula, professora? Tô gravando. Tá bom. Porque não apareceu aqui, a gente ficou em dúvida. Só isso. Eu tô. É porque o que acontece? A gente só pode gravar no Google Meet se a gente tiver um e-mail institucional.
E aí os meus e-mails institucionais são das escolas. Eu tentei, eu não consigo gravar, porque são só os links que as escolas permitem. Então eu tô gravando, mas eu tô gravando em um programa que se chama OBS, tá bom? Aí depois eu posto para vocês, tá? Então a gente... Sim, obrigada. Imagina, então a gente tinha visto aí, né, o dicionário do Professora, STF e o desculpa. português bem atual. Pode falar. Eu não sei se é só para mim, mas a mensagem que o Google Meet está compartilhando a tela está na frente do slide. Ah, é verdade. Aí acho que precisaria ocultar. É verdade. Ah, eu posso ocultar. Eu sempre esqueço isso aqui. Vamos lá. É que se eu não Obrigado. deixo essa mensagem, eu às vezes eu esqueço se eu tô compartilhando ou não. Tá bom. Então a gente brincou um pouquinho na última aula, né? Com essa variação típica aí do STF e a versão do português bem que a gente usa, não é mesmo? Vamos ser sinceros, tá? Então os palavrões a gente discutiu também essa questão dos palavrões, né? Geralmente os palavrões eles são mais aceitos, né, no grupo, do sexo masculino, né, do gênero masculino, do que no grupo das meninas, tá? Porque as meninas desde pequenas, né, elas são mais criticadas quando elas utilizam os palavrões, tá bom? Então aqui seria um exemplo de alguns jargões aí que são utilizados, variação linguística social, né? E aí, por último, na última aula, eu sempre gosto de retomar um pouquinho, gente, da última aula, porque pra gente relembrar e continuar de onde a gente parou, né? A gente falou sobre as variações situacionais, tá? O que é isso? Poxa, eu sou Eloá, né? Eu vivo no século 21, no ano de 2021. Então, obviamente, eu vou utilizar palavras típicas do ano em que eu vivo, tá bom? Então, eu vou falar como uma pessoa, né, do século 21, do ano de 2021, fala. Eu sou paulista da Baixada Santista, então eu vou falar como uma paulista da Baixada Santista. Eu sou uma mulher de 30 anos, sou professora, tenho ensino superior, então eu vou falar de acordo com o meu grupo, né, como os professores falam. Só que eu, Eloá, sou uma pessoa dando aquelas, né? Vocês vão achar que eu tenho dupla personalidade. Mas eu sou uma pessoa dando aula, né? E eu sou outra pessoa na mesa do bar. Então, por exemplo, eu falo muito palavrão mesmo. Outro dia até minha psicóloga reclamou. E em casa eu falo vários palavrões, né? Quando eu morava com a minha mãe, agora eu tô morando sozinha. E minha mãe me criticava, ela falava, como que pode? Você é uma professora e fica falando palavrão. Eu falei, mas eu sou uma pessoa dando aula e outra pessoa no bar, né? Quando eu tenho que escrever, eu sou uma pessoa completamente diferente. Vai dizer que vocês não incorporam ali a Kate Middleton quando vocês estão escrevendo, né? Então, olha só, a variação situacional, só para a gente relembrar, tem a ver com o uso da língua portuguesa, né, de acordo com as situações. Eu uso uma linguagem que faz parte da oralidade, né, outra linguagem que faz parte da escrita e, mesmo dentro da oralidade, eu tenho diferenças, né? Então, por exemplo, como eu falei, né? Eu posso estar falando, mas dentro de uma fala, dando aula, é diferente dentro de uma fala de uma mesa de bar, tá bom? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que tá entrando. Rapidinho. E aí a gente já continua. Vamos lá. Então, isso, gente, é a variação situacional, tá bom? O que vocês precisam saber? Dentro dessa variação situacional, né, a gente tem a linguagem formal. Linguagem formal, ela também pode ser chamada de norma culta ou norma padrão. O que é norma culta ou norma padrão, gente? O que vocês acham? É um padrão para a gente entender o português, seguindo as suas regras de gramática, de Perfeito, tá? partes técnicas. Isso, então quando a gente fala norma padrão, gente, a gente está falando do português bonitinho, certinho, com todas as regras, nada de para mim fazer, nada de a gente junto, nada de com certeza junto, né?
absolutamente todas as regras. E aqui, quando eu falo todas as regras, são todas as regras mesmo. Até aquelas coisas que todo mundo fala, mas que são consideradas erros, tá? Para gramática, tá? Então, norma padrão é tudo aquilo que a gramática diz que é certo, tá? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre as 3 gramáticas que existem. Então, por exemplo, se eu digo a gente vamos, tá dentro da norma padrão? Ou da norma culta? Ou variedade padrão? Pode ter esses 3 nomes. Não. Negativo. Negativo. Se eu digo, pega o caderno para mim fazer a lição, tá dentro da norma padrão, ou variedade padrão, ou norma culta? Não. Não, tá? E se eu falo, sinto tanta dó de quem não passa no vestibular, tá dentro da norma padrão? Não. Por que não? Dó tem que falar, na verdade, não no feminino, mas no masculino, né? Sinto muito dó, não muita dó. Perfeito. Então, olha só. Daqui a pouco a gente já vai entrar nessa questão, tá? A gente julga, né? A pessoa que fala para mim fazer, mas a gente fala sinto muita dó. Pra gramática, a gente é igualzinho a pessoa que falou para mim fazer, tá bom? Porque é Professora, erro do mesmo jeito. O Pode muito falar. clássico é quando você vai pedir, né, tipo, mussarela, o presunto na padaria, que todo mundo fala 200 gramas e o certo é 200 gramas, né? Perfeito. E qual é a forma... Ai, adoro mussarela, gente. Perfeito, seu exemplo. Por quê? Grama feminino é o mato, né? Substantivo feminino. Agora, grama, né? Unidade de medida é masculino. Agora, muito bem, espertinha. Você falou da mussarela, você não erra, você pede 200 gramas de mussarela. Soletre a palavra mussarela para mim de acordo com a norma culta, norma padrão, variedade padrão. Em português mesmo, Lógico, assim, em do português. jeito original, né, na verdade, que escreve. Qual é a forma correta aceita de mussarela? É Mussarela, é isso? Não, é É com o cedilha, não? Essa cedilha. Com É com cedilha. cedilha. Olha só como é uma biscate essa língua portuguesa, não é? Você vai lá, pede todo bonitinho. Aprendi que não é 200 gramas, esses burros que falam 200 gramas. Aí você vai escrever, você toma na cabeça. Não existe um ser humano que fale o tempo inteiro corretamente, ou escreva o tempo inteiro corretamente. Nem o professor Pasquale, tá? Então, assim, a gente vai discutir um pouco essas questões aqui, tá? Então, norma padrão, norma culta, variedade padrão, são todas essas regras, inclusive essas coisas chatinhas que todo mundo erra e que a gente aceita numa boa, tá? Então, por exemplo, se eu falo, se eu coloco numa questão do vestibular, a frase, sinto muita dó de quem passa no vestibular, está dentro da norma padrão? Sua resposta tem que ser não, né? Aí tem uma questão assim, reescreva dentro da norma padrão, da norma culta, da variedade padrão. Sinto muito dó de quem não passa no vestibular, tá? E aí a gente tem a linguagem informal, que também pode ser chamada de linguagem coloquial, tá? Muito cuidado com isso, porque tem aluno que erra a questão relativa a isso, eu juro para vocês. Sinto muito dó de aluno que erra isso, porque o aluno olha a palavra coloquial, esquece que coloquial é informal, tá? Essa palavra aparece o tempo inteiro aí em Enem, vestibulares, tudo, tá? Então, coloquial é informal, tá bom? Bom, só pra gente fixar, né? Acho que eu tinha terminado aí na última aula, eu escrevendo e eu falando, né? É uma variação linguística situacional. Por quê? Eu escrevendo, eu estou em uma determinada situação, eu vou utilizar o registro formal da linguagem. Eu falando, estou em uma situação informal com os meus amigos, tudo um bando de tranqueiras, os meus amigos, então a gente vai utilizar uma linguagem mais desleixada, cheia de palavrões, né? Isso, gente, claro que existem situações, né, de fala que são mais formais. Então, se eu fosse chamada para fazer uma TED, né? Eu adoro ver palestra lá no TED. Se eu fosse chamada, eu teria que utilizar uma linguagem um pouco mais formal, tá?
E se eu estiver escrevendo no WhatsApp com os meus amigos, é formal ou informal? Porque é escrito. Coloquial. Coloquial. Então, olha que pegadinha também, né? A gente diz que a linguagem escrita ela é formal e a linguagem falada é informal, mas depende da situação também, tá? Se eu estou em uma situação de oralidade formal, eu vou ter que utilizar uma norma mais culta. Ninguém vai chegar numa entrevista de emprego, né? Já viu? A pessoa fica super nervosa. Mas por que? Você só tá falando, não tá tendo que escrever um texto. Mas é uma situação de fala formal. Aí você pensa, não posso ficar usando tipo, né? Mas na escrita, existe a escrita informal também, do WhatsApp, tá? Então, tudo isso vai fazer parte da variação linguística situacional, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, só pra gente relembrar aí, né? Twitter. Precisa escrever certo no Twitter, gente? Sim ou não? Não. Não, por favor. Não, por favor, né? Então, olha só, o pessoal colocou aí, né? Atenção, eu achei isso aqui genial. Às vezes, quando eu vejo alguma coisa aqui, tem aluno que me marca também numas coisas assim da internet, né? Então, olha só, isso aqui é genial, né? Alguém colocou as regras do Twitter, né? Twitter, vocês não precisam escrever certinho, tá? Obviamente. Por quê? É uma escrita. Mas eu estou escrevendo. Mas é uma escrita informal. Se você quiser escrever de modo formal, tudo bem, né? Mas não é necessário. Agora, se você vai escrever uma redação do Enem, é uma escrita, mas é uma situação completamente diferente, tá? Então, atenção usuários novo para as regras ABNT desta rede social. Não se usa vírgula, ok? Plural. O que é plural, meu filho? Não existe apenas uma interrogação. Se quer fazer pergunta, coloca vários. Nós não faz concordância porque não quer. E Bíblia, essa aqui eu achei ótima. Bibliografia é não cortar o nome do print, né? Você manda o print para a pessoa, você corta o nome de quem mandou, não é bibliografia, tá bom? Então, geralmente, a escrita é mais formal e a fala é mais informal, mas tudo depende também, tá bom? Gente, tranquilo até aqui? Tudo certo? Já tinham visto, né, algumas coisas. Hoje, eu lembro que na minha época de ensino médio, a gente não falava tanto de variação linguística, né? Hoje em dia, eu acho que as escolas discutem muito mais, né? E o Enem aí, FUVEST, cobram pra caramba, então a gente acaba falando um pouco mais, tá? Gente, antes de falar de preconceito linguístico, ai meu Deus, mas o mundo tá cheio de mimimi, mais um preconceito agora, existe preconceito linguístico também, né? O que é isso, né? Vou contar uma história para vocês. Essa história aí eu li uma vez e eu falei, gente, olha como o ser humano é. Ó, vou contar uma história. Dizem que duas mulheres estavam conversando em um ônibus, né? E essa história ela aparece em uma crônica, né? Uma crônica é um texto sobre alguma coisa do cotidiano aí. E a crônica, gente, ela é um texto geralmente com tom de humor, né? Enfim. E aí esse cronista, né, que escreveu essa crônica, ele diz que para você escrever uma crônica, você não precisa ser muito criativo, você só precisa prestar atenção no seu cotidiano, né, e tentar extrair algum humor, alguma coisa poética ali do cotidiano, né? Aí, esse cronista escreveu uma crônica que eu gosto bastante, né? E ele disse que um dia ele estava no ônibus e ele ouviu duas mulheres conversando. Aí uma delas virou para amiga e falou assim, amiga, tem uma coisa que não sai da minha cabeça, eu não tô conseguindo dormir por conta dessa coisa. Aí a amiga dela falou assim, nossa, mas que é isso? Que você não consegue dormir? Deve ser alguma coisa muito, muito grave. Aí ela falou, assim, amiga, eu não consigo lembrar, eu não consigo saber qual é a palavra certa. Aí a outra falou, nossa, mas uma palavra não tá te deixando dormir, que palavra é essa? Aí a outra responde assim, é a palavra problema e problema. Eu não sei qual é o certo, se é problema ou se é problema. Eu não sei qual é o certo. Aí a amiga virou para ela e falou assim, nossa, mas você é muito burra mesmo, né? Você não sabe qual é o certo? Ela falou, não, amiga, me ajuda. E aí ela respondeu assim, olha, problema é quando você tem, assim, um problema na sua família, né? Na sua casa, né? Isso é um problema.
Ela falou, então o certo é problema, a palavra problema não existe? Ela falou, existe também, só que é aquele da matemática, sabe? Aí ela falou, amiga, obrigada, eu estava com um problema e você me ajudou. Não, nesse caso não é problema, é problema, né? E aí o cara ouviu essa história e escreveu uma crônica sobre isso. O que vocês têm a me dizer sobre essa história, gente? Sobre essa crônica? Quem eram essas mulheres? O que vocês deduziram? Uma série de problemas na fala aí, né? Os costumes. Provavelmente elas têm um nível de formação um pouco mais baixo, né? Assim, nem no médio, quem sabe. Isso. Achei incrível como a língua se transforma em diferentes regiões e aí as palavras novas, quer dizer, as palavras vão mudando e tendo significados específicos. Tipo, ela falou que problema é só relacionado à família, à casa. Então isso já dá para mostrar talvez um histórico por trás dessa palavra e o uso dela. Perfeito. Olha que curioso. Vamos lá. Olha, isso que você falou é interessante. Vocês sabiam que o Camões, Luís Vaz de Camões, grande poeta português, no original ele escreveu frecha, ele não escreveu flecha, ele escreveu frecha. Se você pegar o texto mais antigo do Camões, é frecha, não é flecha, tá? E aí, pensando nesse problema ou problema, gente, será que isso é uma variação? Essa mulher que fala problema e problema é uma variação regional ou tem mais a ver com o grupo social? O que vocês acham? Eu acho que é mais grupo social. Os dois podem ser separados? Então, podem ser separados. Por exemplo, se eu pegar aqui a região de Santos e eu pegar aqui na região de Santos uma pessoa que estudou só até a primeira série, que não tem o hábito de ler, não tem uma educação formal, ela não teve gramática na escola durante todos os anos, enfim. E eu pegar uma pessoa, né, que mora na cidade de Santos também, que fez doutorado, que fala 4 idiomas, que, enfim, elas vão falar do mesmo jeito, mesmo sendo da mesma cidade? O que vocês acham? Elas vão escrever do mesmo jeito? Vão se expressar do mesmo Com jeito? certeza não. Eu acho Provavelmente não. Eu acho que nesse caso das duas moças, eu acho que é uma questão assim, de social mesmo, porque assim, às vezes a gente falando assim muito rápido, às vezes a gente mesmo fala um problema, né? Problema acho que mais ainda. E acho que estou em vários lugares, eu conheço pessoas de vários lugares e todo mundo sempre tem esse erro. Então acho que é mais social do que regional, porque acho que todas as regiões falam assim. Talvez uma pessoa que nem elas, que talvez tivessem realmente um estudo, tivesse estudado menos, seja mais comum. Mas, assim, no cotidiano mesmo, quem, assim, a gente, pessoas normais, entre aspas, vai falar, sempre vai falar alguma coisa errada. Isso. Então, olha só, quando a gente escuta essa história, na nossa cabeça já vem assim, se a gente tiver preconceito linguístico, a gente vai pensar, essa pessoa é burra, essa pessoa não sabe nada. Ou então a gente já vai imaginar que essa mulher, ela tem alguma, sei lá, algum problema, enfim. O que é o preconceito linguístico? Quando a gente fala, a gente traz na nossa fala o lugar de onde a gente veio, o momento histórico que a gente está vivendo, o nosso nível de escolaridade, tá? Então, tudo isso aparece na nossa fala. Se chegar um mineiro aqui, abrir a boca, você vai saber que ele é mineiro, tá? Então, tudo isso, o lugar de onde a gente fala, transparece na nossa fala. Então, quando você tira sarro de alguém que comete, por exemplo, que fala para mim fazer, e você fala, isso é coisa de índio, você está cometendo 2 preconceitos, né? Preconceito linguístico e tá xingando os índios também. Por quê? O que é o preconceito linguístico? Quando você tira sarro da maneira como alguém fala, né? Todo erro, gente, tem um padrão. A gente vai ver isso na aula de hoje. Todo erro tem uma justificativa na linguagem, tá? E como a gente viu, a própria língua está sempre mudando, né? A língua é criativa, ela não é uma coisa parada, né?
Então, quando você tira sarro de alguém que cometeu um erro, você está tirando sarro indiretamente ou da região que essa pessoa vem, ou você está tirando sarro do fato da pessoa não ter tido escolaridade, né? Então, existe esse termo que a gente utiliza que é o preconceito linguístico, tá? Advogado e advogado, qual que é o certo? É advogado, né, professora? Advogado não existe, na verdade. Ué, mas tem I na palavra advogado? Não, mas o demo. Eu acho que depende do sotaque. Porque tem gente que fala o D, tipo, um D bem seco, bem mudo, e tem a gente que fala advogado, porque que nem a gente falando andando, sentando, essas coisas. É mó feio, né? Andando, sentando. A gente não acha feio porque a gente fala, né? O que acontece? Se a gente for olhar advogado, se a gente fosse pronunciar de forma, entre aspas, correta, seria uma pronúncia mais próxima da pronúncia ali de Portugal, né? Advogado? É um advogado, né? Ai, mas é tão feio advogado, né? Que nenhum brasileiro fala isso. Só que o que acontece? A gente acha horroroso quem fala advogado, né? Porque quem fala advogado geralmente faz parte de um grupo social menos favorecido, né? Que não teve tanto estudo, ou você pode encontrar pessoas que vieram da região Nordeste, que tiveram estudo e que falam advogado, tá? Por conta dessa questão do sotaque e tudo mais, né? Que a gente sempre preenche ali, tá? Só que se a gente for olhar, a palavra não tem nem I nem E, tá? Só que qual que é o processo? Como advogado ficaria muito estranho, a gente coloca uma vogal ali. Por que uma vogal faz tanta... Gente, é só uma vogal, advogado, advogado, I, E. Não tem Gabriele, Gabriele, mesma coisa. Então, o processo de preencher com uma vogal para a fala ficar mais fácil é o mesmo. Só que quando a gente fala que se a gente for pensar na língua de uma forma científica, tá? De olhar de uma forma científica, não de uma forma de acordo com o que a gramática diz que é certo, o que a gramática diz que é errado, tá? Então, quando a gente fala isso, a gente está cometendo preconceito linguístico também. Ah, mas é feio o que isso fala, tá? O que a pessoa fala. E como a gente viu, todo mundo comete algum desvio da norma culta, tá bom? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí com essa questão do preconceito linguístico, tá? Gente, tem algum problema se eu falar assim? Esse é um problema entre eu e você. É feio? Essa é uma questão entre eu e você. É feio falar isso? Sejam sinceros, do fundo do coração de vocês. Acho que não é feio, mas acho que o correto seria falar essa é uma questão entre nós. Não é feio, só que eu lembro que tem esses bagulho de certo e errado, assim, você, eu, mim, você, mim, esses bagulho aí. Eu não lembro se tá certo ou errado, mas não é feio, não. O professor, na verdade, o que vai mandar, vamos dizer assim, mais é a situação que você tá com, né, o que você tá lidando, não, o certo e errado, na verdade, não tem como definir, o que manda, na verdade, seria, tipo, a situação, né, não uma coisa geral, assim, que seria para tudo. E se eu falar, por exemplo, mandei ele passar, deixa eu ver, sabe aquele aluno? Mandei ele pegar, não, deixa eu pensar numa frase para não falar besteira. A minha amiga, não sei se vocês conhecem uma amiga minha, eu encontrei ela no bar, tá feio? Encontrei ela no bar? Encontrei ela no bar. Tá feio? Não é certo, mas é comum. E não, mas é o mais utilizado. Então, por ser comum, não fica feio. Não, assim, pra gente. Não é pra gente. É que, na verdade, fica mais feio, vamos dizer assim, em falar encontrei-a no bar, porque fica até diferente, na verdade, de tão desutilizado, né, vamos dizer assim, que é. Mas aí pode ser eu a encontrei, né? Mas isso de soar feio ou estranho seria mais por quão comum a frase é, porque se de certo ou errado daria só para julgar se a gente usar como referência a norma culta, né?
Isso, o que acontece? Para vocês entenderem o preconceito linguístico, se eu pego uma pessoa que vem de uma classe social mais baixa, que estudou pouco, e ela fala para mim fazer, tio, dá aí para mim fazer. Você vai falar, nossa, que pessoa burra. Mas se vem um gaúcho, loiro, dos olhos azuis, né? Aquele padrãozinho de novela, e fala, vou pegar isso aqui para te fazer, tá? Nossa, que lindo, ele usa ti. É o mesmo erro, tá? Então, o que acontece? Para gramática, a gente erra o tempo inteiro. Por quê? Para gramática, depois de um verbo, eu tenho que ter um pronome, né? Claro que depois a gente tem que olhar a sintaxe, tudo mais, a gente vai falar disso, mas eu tenho que ter um pronome do caso oblíquo, né? Então, eu não posso colocar um ela depois, né? Eu encontro ela todos os dias, né? Ou eu falo, eu a encontro todos os dias. É erro, para gramática é erro, tá? Agora, é um erro tolerável. Por quê? Porque quem comete esse erro é um grupo que teve acesso à educação, né, formal. É um grupo, até os socialmente privilegiados, né, cometem esse erro. Então, a gente aceita, a gente não acha feio, tá? Então, dentro da escala de valores aí, né, a gente costuma achar tolerável aqueles erros que a classe dominante comete, tá? Agora, aqueles erros gramaticais, né, que a classe mais baixa, a classe que não teve acesso à educação comete, a gente não tolera, tá? Isso é preconceito linguístico. A mesma coisa, advogado e advogado. É a mesma coisa, você completa com uma letra, analisando a língua de uma forma científica. Só que advogado é falado pelo grupo social menos favorecido, né? Daí a gente critica. Então, isso tudo aí é preconceito linguístico, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui? Professora, só uma última coisa que, assim, óbvio que não tem como ficar falando certo o tempo inteiro, mas principalmente pro nosso caso específico, que vai prestar vestibular, e a gente tem que escrever certo, se a gente ficar, às vezes, deixando muitos erros a gente falar com muita frequência, a gente acaba escrevendo eles sem querer. Então é melhor a gente se policiar, não por questão de ser chato, mas por questão de que a gente precisa escrever certo, né? Perfeito. Aí que tá a contradição do vestibular, porque o Enem é uma prova super preocupada com questões sociais. Primeiro que já é os vestibulares e o Enem já são uma forma de camuflar a falta de vagas de universidade pública, né? Você pega países como a Alemanha, o ensino superior gratuito quase pega toda a população, né? Aqui não. Aí a gente faz um vestibular, a gente acaba maquiando isso, vende como meritocracia, né? Aí no vestibular tem várias questões ali de língua portuguesa, de variação linguística, não sei o quê. Aí eu fui selecionada esse ano para ser corretora do Enem também, né? Só que eu não peguei correção esse ano porque você tá louco, né? Esse ano não, na verdade eu sempre faço curso, mas eu nunca, só para roubar as apostilas. E aí esse ano, para entender direitinho os critérios. E aí esse ano eu fiz tudo e tal, fui chamada, só que eu tava com muito trabalho, eu falei, nem vou pegar. E aí a parte mais difícil, a competência mais difícil da redação para você ter ponto é a competência 1, que é a forma culta, né, da língua portuguesa. Então, que lindo! Eles valorizam, né, a prova do Enem nas questões objetivas, a variação linguística, né? Entendem tudo isso, que a língua muda, que todo erro tem um porquê. Só que aí na redação, exatamente como você falou, vá você utilizar uma variação que não tem a ver, né? Aí você se lasca ali. É a competência que é mais difícil o aluno ter 200 pontos, né? Ter a nota máxima. As outras você consegue levar. Agora essa daí é mais complicada, tá bom? Então, olha só, isso que você falou faz sentido. Sabe o que eu faço, por exemplo? Eu acabo abreviando muita coisa, óbvio, né? Então, por exemplo, você, VC, dane-se, estamos na internet. Ainda que exista forma culta de abreviar o você, que é V, pontinho, né? Essas coisas, a gente coloca VC. Só que, por exemplo, quando eu vou colocar o porquê de explicação, né, de conjunção, eu coloco o PQ junto. Agora, numa pergunta, eu não faço com o PQ junto, justamente para não criar o hábito, porque vai que, né, depois eu acabe esquecendo e errando, tá? Então, esse tipo de coisa aí a gente tem que tomar cuidado, tá?
Então, é uma coisa bastante complicada. Imaginem o seguinte, para ficar mais claro na cabeça de vocês. Você vai para uma festa de gala com a mesma roupa que você fica em casa? Vendo série? Você não vai, Não. né? Mas você vai ficar o tempo inteiro dentro de casa com uma roupa super maquiada? Não. Então, a língua é a mesma coisa. A gente tem que saber a norma culta, mas a gente também tem que entender que a língua varia e que a maioria das pessoas que fala errado, né? E todo mundo fala errado, né? Como a gente já falou aí, ou escreve errado em algum momento, existe uma justificativa e isso tem a ver com uma falta de acesso a uma educação formal que possibilite que essa pessoa conheça as regras aí da gramática normativa, tá bom? Vamos lá. Estão vendo aí, gente, as 3 gramáticas? Ai, meu Deus, que é isso? Já ouviram? Vou dar uma notícia boa e outra notícia boa. Notícia boa para quem gosta de gramática é que não existe apenas uma gramática, existem 3 gramáticas, né? A notícia boa para quem não gosta de gramática, das regras e tal, é que só uma gramática que vai dizer o que é errado, tá? Já ouviram falar sobre isso? Sobre as 3 gramáticas que existem? Não, nunca ouvi. Não. Nunca? Vixe, então a vida de vocês... Nunca nem vi. Mentira! Meu Deus! Verdade. Vamos lá, então vamos falar sobre isso. Estão vendo aí essas três gramáticas aí? Gramática normativa, gramática descritiva e gramática internalizada? Estão vendo? Sim. Sim. Qual é a gramática que a gente estuda na escola? Normativa, descritiva ou internalizada? Normativa e descritiva. Normativa, tá bom? Então, nessa aula de gramática que a gente vai trabalhar predominantemente com a gramática normativa, tá bom? Então, olha só, o que é a gramática normativa? É a gramática que a gente aprende na escola. Ó, normativa, norma, é aquela que vai colocar, né, as regras que devem ser seguidas. Estão vendo aí? Então, ó, na coluna da gramática normativa, o que é a gramática normativa? Aquilo que é uma obrigação. É como se fosse uma lei, né? Então, sabe, já que eu comparei com roupa, sabe quando você vai num evento super chique e tá lá, traje, você tem que usar aquilo para aquela ocasião. É a mesma coisa a gramática normativa. Você tem que conhecer as regras ali para não ir com a roupa errada, para não usar, né, errado, dependendo do contexto, tá? É a gramática que a gente aprende na escola, tá? Então, a gente pode dizer que essa gramática normativa é a expressão das pessoas cultas, né? São as regras baseadas apenas na modalidade escrita. Só que aí a gente também pode fazer um porém. Que porém é esse, gente? Ah, é a escrita da gramática normativa. O Zap Zap. O Zap Zap, tá? Então, olha só, não é tudo que é escrito também que é formal. Geralmente é mais formal, mas a internet veio para mudar isso aí, tá? Então, ela foca muito mais, ela tem um peso muito maior na parte da escrita, tá? É aquela que vai trabalhar com aquilo que a gente falou, que é a norma culta ou norma padrão ou variedade padrão, tá? Ou dialeto padrão. Sempre que aparecer padrão, você sabe que é gramática normativa, tem que seguir todas aquelas regras, tá? E aí, tem uma coisa muito interessante, que é o conceito de erro. O que é um erro para a gramática normativa? É aquilo que vai fugir da boa linguagem segundo a norma culta, tá? Então, lembra que a gente falou? Ai, deixa eu pensar. Encontrei ele ontem, tá errado? Tá. Por quê? Porque a gramática normativa, essa chata, diz que não se pode utilizar pronomes do caso reto como complementos verbais, ou seja, na posição de objeto. Então, quem encontra, encontra alguma coisa. Então, esse ele é um objeto e ele é um pronome do caso reto, não pode usar. É um erro, tá? Então, tá errado. Aí você tira sarro de quem fala pra mim fazer e você comete esse erro. Tome na sua cabeça. Então,
tudo que foge do bem falar, do bem escrever, vai ser considerado um erro para gramática normativa. Até aquele erro que todo mundo comete, né? Quem não fala muita dó? Eu, várias vezes até, eu falo, ai, muita dó. É o erro que eu tenho mais birra, mais ranço, mais ojeriza da língua portuguesa. Ai, gente, dó. Aí teve uma aluna que até falou, ai, professora, é uma palavra trans essa aí, né? Eu já tinha que admitir que ela... Eu falei, então assim... Tem algumas coisas que a gente não gosta, né? Mas se eu escrevo numa redação do Enem a palavra dó, né? E eu coloco ali muita dó, sentia a dó, vou perder ponto, tá? Então, isso é a gramática normativa que a gente já conhece, tá? A gente vai trabalhar bastante com ela aqui nas aulas, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui, gramática normativa. Certinho? Então, vou continuar aí. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode tirar? A senhora pode me explicar qual é a diferença entre língua e idioma? Então, língua e idioma, a gente diz que é a mesma coisa, tá? A gente diz que existe a língua, na verdade existe a linguagem, existe a língua e existe a fala. Qual que é a diferença? A linguagem é tudo aquilo que transmite alguma comunicação, para simplificar. Então, eu posso falar em linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Então, por que os jogadores de futebol se entendem? Tem Copa do Mundo, tem um maluco lá de um país árabe, outro da América do Sul, os caras não sabem falar inglês, eles se entendem por quê? Porque existe uma linguagem própria do futebol, que é uma linguagem não verbal. Então, tudo que cumpre a função de comunicação é linguagem. A língua ou idioma, a gente diz que é típico de uma comunidade de falantes, tá? Então, a língua é algo que é próprio de uma comunidade de falantes. E a gramática normativa ela é importante para isso também. Em lugares de fronteira, por exemplo, você vai para algumas cidades do Rio Grande do Sul, ali na fronteira, você não sabe se eles estão falando português ou espanhol, mas na escrita todo mundo escreve português, né? Na fala já é um pouco mais difícil. Já tem uma mistura, às vezes é difícil a gente entender, né? Então, a gramática normativa, ela também tem esse poder de, digamos assim, retardar um pouco isso, senão ia virar muita bagunça também a língua, né? Então, a língua ou idioma é algo que é típico de uma comunidade de falantes, tá? Então é de um país? Não necessariamente. Por exemplo, no Brasil existem hoje em dia, não sei se são 100 e poucas ou 200 e poucas línguas ou idiomas indígenas, né? Quando os portugueses chegaram aqui, tinham cerca, sei lá, de 800 a 1000 línguas. Olha quantas línguas indígenas se perderam, né? E uma língua, para ser considerada uma língua morta, não é quando a gente fala assim, ninguém mais fala, então a língua é morta. Não, se uma pessoa só fala aquela língua, aquele idioma, essa língua já é considerada uma língua morta, tá? Então, língua e idioma são a mesma coisa. Qual é a definição? É o que faz parte de uma comunidade, não necessariamente de um país, tá? Porque no Brasil, a língua oficial do Brasil é o português. Qual é a segunda língua oficial do Brasil? Libras. Libras, perfeito, tá? Então, Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então, fala, e aí a gente tem a fala. O que é a fala? A fala é o individual. A minha fala é de cada indivíduo, tá? Então, cada um tem uma fala, tá? Mas a língua é de uma comunidade. E aí existe a língua oficial do país, mas dentro de um país, por exemplo, Espanha. Dentro da Espanha você tem o castelhano, o catalão, o galego, o basco, né? Porque são comunidades ali, tá bom? Mas língua e idioma é a mesma coisa, tá? Tranquilo? Linguagem, ela seria algo de um grupo... Seriam as ferramentas de um grupo para uma determinada situação de comunicação? As ferramentas que o grupo usa para se comunicar? Não, seria... A gente chamaria aí de código linguístico. Seria o código linguístico de um grupo, tá? Não exatamente ferramentas, porque, por exemplo, como eu falei, o juiz ele usa uma ferramenta para se comunicar com o jogador. Que ferramenta é essa?
Quando o jogador faz Linguagem jurídica? Quando o jogador vai lá, empurra o outro e chuta a canela do outro e bate a cabeça do outro no chão. Ele apita. Ele apita, né? Ele usa cartão. Então são ferramentas também, né? Mas não é uma língua, tá? Vamos lá, Professora, gente. o Pode cartão. Desculpa, o cartão seria o quê? Um signo? A gente Como classificar? A gente chamaria isso de linguagem não verbal, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre signo linguístico também. A gente poderia chamar de signo, mas tudo que é visual, mas que transmite alguma ideia, alguma imagem, né? Mas eu não tô falando de palavras, a gente vai chamar de linguagem não verbal, tá? Então, existe e as pessoas se entendem com a linguagem não verbal? Sim. Sim, o tempo inteiro, né? Claro que não dá para ter uma comunicação muito complexa sem usar palavras. Mas no futebol isso dá certo, né? É uma linguagem não verbal, tá bom? Vamos lá, gente, rapidinho, só para a gente dar tempo aí de falar um pouquinho. Depois dessa gramática normativa, nós temos a chamada gramática descritiva. Então pensem assim, existem os gramáticos que são uns chatos que ficam falando, você tá falando errado, não pode falar isso, tem que falar desse jeito não é bonito, desse aqui é bonito, pode falar, né? E existem os linguistas. O que são linguistas? São pessoas que vão estudar a língua, né? Vão ver como ela realmente funciona. Então, por exemplo, lá na USP tinha um grupo que se chamava NURC, era um grupo lá da Letras, Norma Urbana Culta. Eles faziam uma pesquisa que era assim, eles mentiam para professores de língua portuguesa e eles falavam, a gente está fazendo uma pesquisa aqui sobre educação, você pode dar uma entrevista pra gente? Aí o professor falava, beleza. E aí eles começavam a conversar, e aí eles transcreviam como as pessoas realmente falavam. E aí eles falavam, olha, ninguém mais usa isso, essa regra, de fato, ninguém mais fala isso, entendeu? Só a gramática que fica aí enchendo o saco por conta disso, tá? Este e esse. Porque existe uma diferença na gramática entre este e esse, na gramática normativa. Mas, lembra que eu falei? As línguas variam. Tem gramáticos que não enxergam mais essa diferença. O Enem não tira mais ponto. Este e esse pro Enem é a mesma coisa, tá? Mas provavelmente vocês aprenderam lá que tem uma diferença entre este e esse. Mas a maioria dos gramáticos, isso aí já, logo, o Enem já aboliu isso, ninguém mais enche um saco com isso. No espanhol ainda tem uma diferença, mas no português de fato não tem, tá? Então, o que é a gramática descritiva? São um conjunto de regras que são seguidas, de fato. Então, ninguém na língua portuguesa fala assim, eu peguei essa caneta. Não é essa caneta, é esta caneta. Porque tá perto da pessoa que tá falando que sou eu, né? Gente, ninguém liga para isso, tá? Então, a gramática descritiva são um conjunto de regras que são seguidas. É como o linguista vê a língua, né? E ele entende que a língua varia, senão a gente estaria falando latim vulgar até hoje, e não português brasileiro, tá? Então, a gramática descritiva, ela vai buscar as regularidades da língua, né? Ela vai ser a lei da natureza. É o que é? Você olha para uma árvore e fala assim, no outono, você olha uma árvore no outono e fala assim, essa árvore, ela não pode ter a flor caindo, essa árvore não pode ter o galho, não sei o quê. Não, porque a pessoa se irritar pelo outono, se irritar com a natureza, ela tá sendo o quê? Tá sendo estúpida, ela tá ficando irritada com uma coisa que é natural. E a mudança da língua é natural, tá? Então, olha só, a gramática descritiva, ela vai descrever a língua como ela de fato é, tá? Então, o que ela vai dizer? Que na língua não existem regularidades, não existem línguas uniformes, tá? Então, não existe. O que é um erro, né, para a gramática descritiva, né? A questão do erro da gramática descritiva só vai ser erro para a gramática descritiva aquilo que não faz parte de nenhuma variante da língua. Como assim nenhuma variante da língua? Por exemplo, existe gente que fala tanta dó na língua portuguesa? Tem gente que fala tanta dó? Existe? Sim ou não?
Sim, Sim, bastante. Óbvio. Para gramática normativa, isso vai ser um erro. Para gramática descritiva, não. Por quê? Existe um grupo de falantes que realmente fala isso. Assim como existe uma árvore que no outono fica com folhas e caindo, enfim, tá? Então, o que vai ser erro? Aquilo que não faz parte de nenhuma variante da língua, que nenhum falante nativo usa. Então, por exemplo, muita gente erra, né, o gênero do substantivo dó e do substantivo grama. Normal. Então, normal esse erro, tá? Então, isso não vai ser considerado um erro, só vai ser um erro para gramática normativa. Para gramática descritiva, não será um erro, tá? Então, o que vai ser um erro para gramática descritiva? Aquilo que nenhum falante da língua fala. Nenhum falante que não está em processo de aquisição da linguagem, tá? Criança, a gente diz que ela está em um processo de aquisição da linguagem. Já vou falar de criança, que é muito engraçado. E aí, então, por exemplo, se um adulto fala a carro, vocês já viram algum adulto falante do português nativo cometendo esse erro? A carro. Já viram? A carro ou árvore? Não? Não. Nativo não. Não? Já viram alguém falando assim, por exemplo, hoje quero pão, árvore, televisão, comprar. A não ser que seja uma música do Djavan, que não dá pra entender o que ele quer dizer. Tem alguém que fala assim? Não. Então, isso vai ser considerado agramatical. Mas se tem um grupo aí de falantes que fala desse jeito, que escreve desse jeito, a gramática descritiva não vai considerar isso um erro. Vai considerar uma variante da língua, tá bom? Tranquilo até aqui? Tudo certo? Vamos lá. Terceira e última gramática. Aí na semana... Gente, vou fazer o seguinte, como tem 2 minutinhos, vou falar aqui da gramática internalizada para não pegar vocês também. E aí na aula que vem eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar um pouquinho mais com exercícios, como isso é cobrado nos vestibulares e tal. E aí se alguém já quiser fazer a lista lá, e aí na próxima aula tem o gabarito no final, tá? Aí no final da aula da semana que vem a gente comenta um pouco esses exercícios aí que eu deixei para vocês. O pessoal que estava aí, não estava aí na aula, eu deixei 16, no começo da aula, né? Eu deixei 16 questões de variação linguística, como costuma cair aí no Enem, na Unicamp, na FUVEST. E aí na aula que vem a gente corrige, tá? Se alguém tiver aí atarefado, né, que muitos trabalham e tal, tentem fazer pelo menos uns 5 para vocês pegarem o jeito, que eu sei que é difícil, né, fazer um monte de exercício, mas fazer exercício é importante, tá? Então, olha só, o que é a gramática internalizada? Vamos lá. Quando vocês estavam aprendendo língua portuguesa, os pais de vocês, ou sei lá, avós, não sei, né, com quem responsáveis, eles chegavam e falavam assim: olha, João, eu vou te ensinar os verbos no presente do indicativo. E aí sua mãe sentou com você e ficou lá falando tabela de verbo para você aprender. Foi assim que vocês aprenderam a língua portuguesa? Não. Não. Então, olha só, o que é a gramática internalizada? É o conjunto de regras que o falante domina, tá? Então, o que acontece? Todo mundo nasce com a capacidade de aprender qualquer idioma. Vocês falam português. Ai, quando vocês se sentirem burros, gente, pensem o seguinte: você aprendeu na raça um idioma, tá? Olhando as pessoas à sua volta. Ninguém te deu uma tabelinha de conjugação, ninguém te explicou uma regra e você construiu todas as regras sozinho, tá? Então, isso é o que a gente chama de gramática internalizada. O que é gramática internalizada? É o conjunto de regras que o falante realmente domina, tá? É a língua em situação de uso pelo falante. Eu coloquei aí, né? Ai, grudou aí, desculpa, gente, depois eu arrumo. São os conhecimentos, os usos linguísticos dos falantes com regras implícitas, sem que se tenha consciência delas muitas vezes. Quer ver? Que legal! Vocês já viram criança falar tipo assim, eu sabo, eu fazia? Já viram criança cometer esses erros? Eu acho tão bonitinho. Sabe por quê? Porque, gente, comer eu como, né? Comer eu como. Sei lá, correr eu corro. Saber eu sabo. Então, quando a criança comete esse erro, por exemplo, eu sabo, eu fazia,
que isso significa? Que ela pegou e construiu na cabeça dela, ninguém ensinou. Ela percebeu que quando o verbo terminar com er, ela tem que colocar o o no final. Só que quando ela erra esses verbos, eu sabo, eu fazia, esses verbos são verbos irregulares, eles fogem da regra. Então, quando a criança comete esse erro, vocês têm que ficar super felizes, porque isso significa que ela realmente criou já todas as regras de conjugação na cabeça dela. Então, quando vocês se sentirem burros, eu nunca vou passar no vestibular, pensem que vocês aprenderam uma língua inteira na raça. E uma língua que é a língua portuguesa, que é super difícil, tá? Então, a gramática internalizada são as regras que o falante domina. E regra aqui, eu tô pensando em padrão, tá? Em padrões, igual a criança que estabeleceu um padrão na cabeça dela para conjugar, tá? E não aquilo que tem que ser seguido, como diz a gramática normativa. Então, todo mundo cria uma gramática na sua cabeça. Então, quando eu aprendo uma língua materna, o processo é diferente de quando eu aprendo uma língua estrangeira. Por quê? Quando eu aprendo uma língua estrangeira, por que eu tenho que colocar o do quando eu faço pergunta no inglês? A gente não entende. Por quê? Porque a gente já tem um sistema na nossa cabeça. E aí a gente tem que aprender um outro sistema que é da língua, tá bom? Mas isso para demonstrar que todo mundo tem uma gramática dentro de si, é o que a gente chama de gramática internalizada, tá bom? Tranquilo, gente? Tudo certo? Tudo de boa. Perguntas aí?